Sempre que a gente fala sobre a Bahia, a maioria das pessoas logo pensa no litoral, nas praias, no axé e em Salvador. Mas o que muita gente esquece é que a Bahia é gigantesca e tem regiões tão diferentes entre si que parecem até outros países. E uma das áreas mais curiosas, e pouco exploradas, é justamente a faixa que faz divisa com Minas Gerais. Sim, meu amigo e minha amiga, existe uma Bahia que encontra Minas lá no alto do mapa, onde o sotaque mistura, a culinária se junta e as histórias se conectam como se fossem uma só família. E é justamente sobre essas cidades fronteiriças que a gente vai falar hoje. Lugares onde a tranquilidade do interior baiano se encontra com aquele jeitinho mineiro acolhedor, criando uma região cheia de cultura, simplicidade, boa comida e paisagens de tirar o fôlego. São cidades que muitas vezes passam despercebidas, mas que guardam riquezas naturais, tradições fortes e um jeito de viver que faz muita gente sonhar em deixar a correria das capitais para trás. Antes de continuar, deixa eu te pedir aquele favorzinho maroto. Já verificou se está inscrito no canal? Aproveita e clica aí no botão, porque isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar a pessoas que também querem descobrir novos lugares pelo Brasil. E claro, já deixa o like agora mesmo. Assim você não esquece depois e ainda fortalece nosso trabalho. Valeu demais! Voltando ao assunto. Nessa região da Bahia que faz fronteira com Minas, você encontra cidades pequenas, acolhedoras, cheias de história, e com aquele clima perfeito para quem busca qualidade de vida. Embora sejam municípios menores, muitos deles têm estrutura básica para o dia a dia, com escolas, comércio local, serviços essenciais e, claro, aquele estilo de vida leve que só o interior oferece. E hoje eu vou te mostrar algumas dessas cidades e o que faz delas tão especiais. Então já prepara o café, ajeita aí na cadeira e vem comigo nessa viagem pela divisa Bahia, Minas, porque você pode se surpreender com o que vai descobrir. E agora que a gente já fez essa introdução gostosa sobre como a Bahia se encontra com Minas, vamos entrar nas cidades mesmo, porque cada uma parece ter sua própria personalidade, quase como aqueles personagens de novela que você reconhece só de ouvir a voz. E a primeira que surge nessa nossa estrada imaginária é Mucuri, lá no extremo sul baiano, aquela que fica pertinho do mar, mas que também abraça a proximidade com Minas Gerais. Mucuri tem cerca de 42 mil habitantes, vive basicamente do turismo e da produção de celulose. Aliás, muita gente da cidade trabalha justamente nas indústrias que fazem da região um polo econômico bem importante. E sabe quantos quilômetros Mucuri está de Salvador? Aproximadamente 935 quilômetros, longe que só. Já de Belo Horizonte, a distância cai para cerca de 540 quilômetros, o que faz muita gente da cidade ter uma ligação forte com Minas. E sobre segurança. Mucuri é daquelas cidades em que todo mundo se conhece, mas como qualquer lugar em crescimento, tem seus desafios. A área turística costuma ser mais tranquila, mas claro, é sempre bom ficar esperto. Se alguém fica doente por lá, geralmente busca atendimento no hospital municipal. Mas, dependendo da gravidade, o pessoal acaba indo para Teixeira de Freitas, que fica mais próxima e tem estrutura melhor. Falando em festa, deixa eu te contar que o povo de Mucuri gosta de uma comemoração. Tem festa de São Pedro, festa de verão e até eventos culturais ligados à pesca, porque o mar faz parte da alma da cidade. Um morador de lá me contou uma vez: aqui a gente acorda com cheiro de mar e dorme com o barulho das conversas na praça. O tempo passa devagar, mas quando tem festa, meu amigo, aí a cidade acorda com gosto de feriado. Saindo de Mucuri e pegando a estrada para dentro do mapa, chegamos em Nova Viçosa, uma cidade encantadora com cerca de 42 mil habitantes, conhecida pelas praias lindas e pelo turismo pesqueiro. Nova Viçosa também está longe de Salvador, cerca de 840 quilômetros, e a uns 510 quilômetros de Belo Horizonte. A cidade é segura em boa parte do ano, mas recebe muitos visitantes no verão, então o movimento aumenta bastante. E já que estamos nessa maré de alegria, deixa eu aproveitar para te lembrar daquela coisinha básica. Já deixou o like no vídeo? Se não deixou, faz isso agora porque olha, ajuda demais. Já que estamos aqui preparando um roteiro enorme, do tamanho de um livro, nada mais justo do que você dar aquela moral, né? Obrigado, viu? Agora bora continuar porque a estrada é longa.
Mais adiante, indo para o oeste da Bahia, chegamos à região onde a paisagem muda de novo. Sai o litoral, e entram os campos largos, as fazendas enormes e aquela sensação de infinito. É aqui que encontramos cidades como Carinhanha, que tem aproximadamente 30.000 habitantes, e fica bem ali no encontro entre Rio São Francisco, Bahia e Minas Gerais. Carinhanha está a cerca de 780 quilômetros de Salvador e a uns 650 quilômetros de Belo Horizonte. Ela é conhecida por sua energia tranquila, pelas águas do São Francisco e por manter forte a cultura sertaneja. O povo de lá vive da agricultura, da pesca e do comércio local, sempre com aquele jeitinho acolhedor que faz o viajante se sentir em casa. E se alguém fica doente por lá? Vai para o hospital municipal, claro, mas em casos mais sérios, a referência costuma ser Guanambi ou Barreiras, dependendo do lado e do tipo de urgência. As festas são outro charme. Tem festa de São João, cavalgadas, festivais culturais e até celebrações às margens do rio, onde as famílias se encontram para ouvir música, comer bolo de milho e conversar até tarde. Um morador me disse uma vez: aqui, o vento do São Francisco leva notícia e traz esperança. Mais ao sul, mas ainda nessa linha imaginária da divisa, aparece Malhada, uma cidade pequena, com cerca de 16.000 habitantes, mas cheia de histórias para contar. Ela também fica às margens do Velho Chico, o que faz dela um lugar especial, como se a cidade tivesse sido desenhada para viver em paz com a natureza. Malhada está a 740 quilômetros de Salvador e a 660 quilômetros de Belo Horizonte. A economia gira em torno da agricultura, do pequeno comércio e da pecuária. E quando alguém precisa de atendimento médico mais sério, geralmente vai para Guanambi, que fica relativamente perto e tem hospitais mais estruturados. Seguindo nossa estrada para o oeste, chegamos em Cocos, uma cidade que parece saída de um livro sobre o Cerrado brasileiro. São cerca de 18.000 habitantes, espalhados entre a zona rural e a zona urbana, convivendo com essa imensidão de natureza que cerca tudo. Cocos fica longe de tudo, a 878 quilômetros de Salvador, a 740 quilômetros de Belo Horizonte, e por isso tem uma ligação muito forte com o interior de Minas e Goiás. A economia é movida principalmente pela agricultura irrigada, pela pecuária e pelo comércio local, que abastece boa parte das comunidades rurais ao redor. E quer saber onde o povo de Cocos vai quando precisa de atendimento sério? Normalmente para Santa Maria da Vitória ou até Barreiras, que tem um dos maiores hospitais do oeste baiano. As festas de lá são simples e animadas. Tem vaquejada, festa de São João, festa do Divino e encontros culturais que misturam viola, sanfona e aquele sotaque meio baiano, meio mineiro. Agora, deixa eu te contar uma coisa interessante. Essas cidades da fronteira possuem um tipo de segurança diferente das cidades grandes. Como todo lugar, tem seus problemas, claro, mas o fato de a maioria das pessoas se conhecer acaba criando uma rede de proteção informal. É aquele tipo de cidade em que a vizinha conhece a vizinha, que conhece o primo do dono da padaria. Então, quando acontece algo estranho, rapidinho a notícia corre e o povo se ajuda. Não é perfeita, mas é acolhedora. E olha que isso faz diferença, viu? Inclusive, quando eu estava conversando com uma família de Santa Maria da Vitória, outra cidade grande da região, com cerca de 44.000 habitantes, distante 860 quilômetros de Salvador e 760 quilômetros de BH, eles me disseram algo que me marcou. Aqui, a gente sente que ainda existe comunidade. A vida é mais humana. E as datas marcantes? Ah, meu amigo, aí tem história. Santa Maria da Vitória cresceu impulsionada pela agricultura e pela chegada de comerciantes mineiros na metade do século XX. As festas tradicionais, como as celebrações do Divino Espírito Santo, são tão antigas que já passaram de geração em geração. E quando alguém fica doente por lá, o destino mais comum é Bom Jesus da Lapa ou Barreiras, que são centros regionais de saúde. Mas calma, respira, porque ainda estamos no começo dessa jornada enorme. Tem Correntina, Formosa do Rio Preto, Urandi, Jacaraci, Mortugaba, Encruzilhada, Itambé, e toda a região que vive entre o vai-vem de caminhões, o comércio entre estados, o turismo rural e aquela paz que parece receita de vó. Seguindo pela nossa estrada imaginária, que já deve estar de tão longa,
parecendo aquelas estradas que a gente atravessa no carro ouvindo música para não dormir. Chegamos em Correntina, uma das cidades mais queridas do oeste baiano. E olha, se tem uma cidade onde a natureza resolveu caprichar, foi aqui. Correntina tem pouco mais de 33 mil habitantes, mas tem tanta água corrente, tantos rios, tantos lugares lindos, que parece até cenário de filme. As águas cristalinas do rio Correntina são famosas, tanto que nos fins de semana, sempre tem gente mergulhando, acampando, andando de caiaque. É quase um parque natural a céu aberto. Em termos de distância, Correntina está a cerca de 890 quilômetros de Salvador e a mais ou menos 760 quilômetros de Belo Horizonte. É longe? É. Mas é justamente esse isolamento que faz dela uma cidade especial. A segurança por lá é boa na área central e turística, mas como é uma cidade espalhada, tem regiões rurais mais isoladas. Ainda assim, o clima é tranquilo, com aquele jeitinho típico de interior, onde você ainda vê crianças andando de bicicleta na praça. A economia de Correntina é baseada principalmente na agricultura irrigada. Soja, milho e algodão dominam a paisagem. O agronegócio cresceu tanto que transformou a região, trouxe empregos, atraiu gente de fora e mudou totalmente o cenário que existia poucas décadas atrás. Um morador mais antigo me contou: aqui era só mato e rio. Hoje tem caminhão para tudo que é lado. No começo assustou, mas agora o povo já se acostumou com o progresso. E quando alguém precisa de atendimento médico mais forte? O pessoal costuma ir para Santa Maria da Vitória ou Barreiras, cidades maiores e com hospitais mais equipados. Agora vamos deslizando mais para cima no mapa, rumo à Formosa do Rio Preto, uma cidade que, se você nunca ouviu falar, deveria ouvir, porque ela simplesmente é o maior município da Bahia em extensão territorial. Tem mais de 10 mil quilômetros quadrados, mas só cerca de 26 mil habitantes. É praticamente um estado dentro de uma cidade. Formosa está a 1.020 quilômetros de Salvador e a cerca de 890 quilômetros de Belo Horizonte. Sim, a gente tá falando de distâncias do tamanho de maratonas com carro. Formosa é o coração do agronegócio moderno na Bahia. Aqui tem fazendas gigantes, tecnologia de ponta, produção em larga escala, aquelas máquinas enormes que mais parecem transformers trabalhando na lavoura. E por mais que seja uma cidade grande em área, ela tem aquele clima de comunidade pequena. Você entra na padaria e sempre encontra alguém que conhece alguém que te conhece, mesmo que você nunca tenha pisado lá. A segurança é relativamente tranquila, mas como o movimento de caminhões é grande, o cuidado nas estradas é essencial. As festas tradicionais ainda resistem. Tem festa junina forte, rodeios, encontros culturais e momentos religiosos que reúnem gente de toda a região. E como não poderia faltar, quando alguém precisa de hospital avançado, o destino mais comum é Barreiras, que é praticamente o polo de saúde da região oeste. Agora vamos descendo um pouquinho e chegamos na simpática Urandi, cidade de pouco mais de 18 mil habitantes, localizada a 680 quilômetros de Salvador e a aproximadamente 710 quilômetros de Belo Horizonte. Urandi é conhecida pela tranquilidade, pela produção agropecuária e por ser um ponto importante no trajeto entre Bahia e Minas. A segurança é típica de cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. A economia gira em torno da agricultura familiar, do comércio local e das pequenas indústrias. As festas mais famosas são o São João, que movimenta a cidade, e o aniversário do município, quando tem shows, barracas e comida típica para ninguém botar defeito. Pegando a estrada novamente, e olha que já estamos rodando esse mapa tanto que dá até para pedir música no Fantástico. Chegamos em Jacaraci, uma graça de cidade que soma cerca de 13 mil habitantes, distante 650 quilômetros de Salvador e 600 quilômetros de Belo Horizonte. É uma das cidades mais mineiras da Bahia, tanto no jeito do povo, quanto no modo de falar. Aqui a segurança é tranquila, as famílias vivem próximas, e a cidade é tão organizada que parece cenário de novela das 6. A renda vem da pecuária, da agricultura e do comércio local. Quando alguém precisa de atendimento maior, normalmente busca hospitais em Guanambi. Jacaraci também tem festejos tradicionais lindos, como o Festival do Café, já que a cidade tem produção forte na região, e as festas religiosas que marcam gerações. Um morador me contou emocionado:
O povo daqui tem orgulho da cidade, sabe? Aqui todo mundo se ajuda. Ninguém fica para trás. Descendo um pouco mais, chegamos em Mortugaba, com seus aproximadamente 13 mil habitantes, localizada a cerca de 685 quilômetros de Salvador e 585 quilômetros de Belo Horizonte. Uma cidade pequena, mas bem estruturada, conhecida por sua tranquilidade e pelas festas de vaquejada, que atraem gente de toda a região. A economia é baseada no comércio, na agricultura e no setor de serviços. Quando alguém precisa de atendimento especial, normalmente vai para Vitória da Conquista ou Guanambi, que são centros regionais melhores equipados. E falando em Vitória da Conquista, mesmo não sendo uma cidade de divisa direta, ela influencia toda essa região. Com seus quase 350 mil habitantes, é praticamente a capital do sudoeste baiano. Quem vive em cidades menores próximas acaba estudando, trabalhando ou fazendo tratamento de saúde por lá. Conquista tem shopping, universidade, hospital grande, aeroporto. É um centro pulsante que transforma a vida dessa região inteira. Inclusive, muitos entrevistados dessas cidades fronteiriças me disseram: quando alguém precisa de algo, vai para Conquista. Lá tem tudo. Voltando para nossa linha de divisa, encontramos Encruzilhada, com cerca de 23 mil habitantes, a 620 quilômetros de Salvador e 580 quilômetros de Belo Horizonte. A cidade tem forte influência mineira e é conhecida por ser um ponto tradicional de parada entre caminhoneiros e viajantes. A segurança é mediana, mas a área urbana é tranquila. A renda vem da agropecuária, do comércio e das pequenas indústrias. As festas mais famosas são o São João e as vaquejadas, que movimentam a economia e lotam as pousadas. Chegando um pouco mais ao norte, encontramos Itambé, com aproximadamente 24 mil habitantes, distante 580 quilômetros de Salvador e a uns 670 quilômetros de Belo Horizonte. É uma cidade charmosa, com clima ameno e ligada historicamente ao café. A segurança é tranquila na maior parte do tempo, e quando alguém precisa de atendimento maior, geralmente vai para Vitória da Conquista. As festas mais queridas são o São João e os desfiles culturais que relembram a história da cidade. E aí, meu amigo, minha amiga, você percebeu quanto cada cidade dessa divisa tem sua própria personalidade? Parece até que a Bahia escreveu um romance e colocou cada cidade como um capítulo especial. Uma mais agrícola, outra mais turística, outra mais histórica, outra mais mineira do que baiana, e todas com aquele charme que quem visita nunca esquece.